Mata Hari, caso você nunca tenha ouvido falar dela, foi uma dançarina exótica que causou verdadeiro furor pela Europa no início do século XX e foi executada sob a acusação de ser uma agente dupla durante a Primeira Guerra Mundial. Quer saber a história completíssima da dançarina Mata Hari? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer! Meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like, que é muito importante, se inscrevam no canal, que é super importante pro meu trabalho também, rumo aos 800 inscritos. Comenta aqui embaixo se já conheceram a história da Mata Hari, se vocês não conheciam, se vocês gostaram. Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber, vou responder vocês com muito carinho. Vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha também. E agora bora pro vídeo de hoje. Mata Hari nasceu Margaretha Gertruida Zellen Leeuwarden, Holanda, em 7 de agosto de 1876. A Margaretha era filha do Adam, um comerciante de chapéus super bem sucedido, mas que ele teve muitos problemas financeiros durante a sua vida e durante a vida da Margaretha, e nesses erros de negócio ele acabou falindo a empresa dele. E a mãe, ela era quem cuidava de casa, então a família tinha diversos problemas na Holanda, onde eles moravam, justamente por essas questões financeiras. E, inclusive, a mãe da Margaretha se chamava Ente, e ela morreu quando a Margaretha tinha 15 anos. A mãe dela sempre vivia doente, era uma época em que a medicina não era tão avançada como é hoje, então a mãe dela morreu quando a Margaretha tinha apenas 15 anos, e o pai dela já estava meio que tendo um relacionamento e criando uma outra família com uma outra mulher. Então os 3 filhos do casal, incluindo a Margaretha, foram morar com parentes de diferentes lugares. Então cada filho foi mandado para um lugar diferente para que algum parente pudesse criar, e a Margaretha foi criada por seus tios. E mesmo no início da sua juventude, até a própria infância, a Margaretha sempre se destacava na Holanda e também dentro da própria sala de aula, onde ela tinha aula quando ela era jovem, adolescente. Praticamente todos os colegas holandeses, eles eram extremamente brancos, com o cabelo claro, e a Margaretha, ela sempre tinha uma presença diferente, porque ela era uma das únicas, se não a única, aluna a ter o cabelo preto, bem escuro, a pele não tão branca, justamente porque sua mãe tinha descendência vinda da Ásia, então ela tinha essa beleza diferente desde jovem, e até um colega chegou a mencionar numa das reportagens que fizeram depois que ela sempre era muito imponente justamente por sua beleza considerada exótica para a Holanda, para os europeus. Um colega de escola a comparou uma orquídea entre dentes de leão, contrastando sua aparência de cabelos escuros e exótica com a pele clara e o cabelo loiro da maioria das outras crianças holandesas. Margaretha, aos 16 anos, foi expulsa do colégio porque dizem rumores que ela teve relações sexuais com o supervisor do colégio, com quem comandava o colégio. Então ela teve relações sexuais, dizem que ela teve essa relação sexual aos 16 anos com esse professor que comandava a escola. E nisso ela foi expulsa do colégio, e logo depois ela fugiu de casa e decidiu ir morar com um outro tio na cidade chamada Haia. E 2 anos mais tarde dessa fuga dessa cidade para ir para morar com seu tio, ela viu um anúncio num jornal, que era muito comum na época, homens anunciarem que estavam solteiros, que estavam procurando mulheres para casar. E nisso um soldado, ele anunciou que estava procurando uma mulher, e ela tinha menos de 19 anos, 18 anos por aí. Ela decidiu investir nisso, aceitar isso, tentar essa chance de se casar com um oficial, e ela conseguiu isso. A jovem respondeu a um anúncio amoroso em um jornal publicado por um capitão do exército de 39 anos chamado Rudolf MacLeod, e que vivia nas Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia. Ela chegou até a enviar fotos para ele, mostrando quem ela era, sua beleza, e ele vivia na Indonésia porque ele fazia parte dos oficiais das Índias Orientais Holandesas, que é a atual Indonésia. Apesar de uma diferença de idade de 21 anos, eles se casaram no dia 11 de julho de 1895, quando Margaretha tinha pouco menos de 19 anos. Eles chegaram a viver menos de uma década juntos, mas chegaram até alguns anos como casados, e eles chegaram a ter 2 filhos, uma menina e um menino. Só que
era um relacionamento extremamente abusivo, conturbado. Ele era extremamente agressivo com a Margareta, ele bebia e batia nela, ele tinha diversos casos com outras mulheres. Então a Margareta começou a também ter casos extraconjugais com outros homens. Inclusive foi nesse momento em que ela começou a aprender a danças da Indonésia, a aprender as danças asiáticas, e nisso ela foi se interessando, ela gostava muito de dançar, e nisso ela foi aprendendo todo esse trabalho com o qual ela trabalharia mais tarde. A vida não saiu como a jovem esperava, pois o Rudolf tinha pouco dinheiro, grandes dívidas e muitos casos extraconjugais. No navio para as Índias Orientais Holandesas, em 1897, Margareta descobriu que seu marido havia lhe dado sífilis, uma doença desenfreada entre os soldados coloniais holandeses. E uma curiosidade que fez muita diferença e foi muito difícil para Margareta foi que um dos seus filhos faleceu. E tem duas hipóteses na internet sobre a morte dessa criança. Uma é que a babá que cuidava dos dois filhos era amante do Rudolf. E por raiva da Margareta, por não gostar dela, ela envenenou as duas crianças e uma delas acabou falecendo. A outra hipótese é que pela sífilis e por o Rudolf ter passado sífilis para Margareta, os dois filhos contraíram a sífilis congênita e através do tratamento, que nem era para ter sido tratado dessa maneira, mas na época não se tinha conhecimento, o médico resolveu tratar as duas crianças como se tratasse os adultos na época, e uma das crianças não aguentou esse medicamento e morreu, faleceu. Então são duas hipóteses que existem na internet, mas o que a gente sabe é que uma das crianças faleceu e nisso o casamento dos dois estava desgastado, nenhum dos dois suportava mais. Então eles decidiram se divorciar e no divórcio o Rudolf já tinha outra mulher, e só que a Margareta ela tinha a guarda da criança que ficou viva, só que o Rudolf ele pegou a criança, roubou da Margareta e fugiu com a criança. Então a Margareta ficou extremamente triste, não sabia o que fazer, estava sozinha, sem o filho que ela gostava muito. E nessa infelicidade que ela teve, todas essas angústias, esses medos, Margareta decidiu ir para Paris em 1903, aproximadamente aos 27 anos. E 2 anos depois surge a grande ideia dela, que foi ser uma dançarina de danças exóticas, que ela teve o conhecimento na Ásia. Ela trouxe isso para a Europa, foi um momento extremamente oportuno para ela, porque foi no momento em que a Europa estava buscando essa cultura asiática, então tudo que era novidade, tudo que não existia na Europa era considerado exótico, então as pessoas consumiam isso e a Margareta teve a brilhante ideia de criar essa personagem. Ela trocou até de nome, ela começou a se chamar a famosa Mata Hari, que significa olhar da manhã em malaio. Então foi nesse momento em que, em 1905, que a Mata Hari foi criada. Em 1905, Mata Hari, um termo malaio para nascer do sol ou olhar do dia, invadiu a cena social com uma apresentação no Musée Guimet, um museu de arte asiática em Paris. Convites foram emitidos para 600 pessoas da elite rica da capital. Mata Hari apresentou danças totalmente novas em trajes transparentes e reveladores, um sutiã de joias e um adorno de cabeça extraordinário. E foi nesse momento, depois dessa apresentação, que a Mata Hari ficou conhecida muito rapidamente pelos ricos da Europa. Ela ficou conhecida praticamente a Europa inteira. Os homens cobiçavam ela. Mata Hari, além de uma dançarina, era uma cortesã, era uma prostituta, então ela trabalhou com isso, conseguiu se sustentar, viver a sua vida, e ela viveu uma vida, vamos considerar, de luxo por conta dos amantes poderosos que ela tinha, e foi nesse momento que ela conseguiu estourar na Europa inteira com a sua performance e com seus shows que ela fazia por praticamente as capitais da Europa. Um famoso jornalista francês descreveu sua dança em artigo como sendo felina, extremamente feminina e majestosamente trágica, complementando que milhares de curvas e movimentos de seu corpo tremiam com milhares de ritmos. Outro jornalista teria descrito a dança como magra e alta, com a graça flexível de um animal selvagem e cabelos preto azulados. Então, como eu falei, a Mata Hari estava sendo extremamente requisitada por muitos salões da Europa, por
própria elite francesa, os shows, ela era muito conhecida e as pessoas queriam muito vê-la, principalmente os homens. Ela até chegou a ter relações com príncipes, com aristocratas, um deles foi o Albert I de Mônaco. E uma curiosidade é que ela se apresentou na primeira casa de shows de Paris, chamada Olympia. Era uma casa extremamente famosa, importante no cenário da elite francesa, onde só a elite participava. Então Mata Hari conseguiu fazer essas apresentações na primeira casa de shows em Paris. Sob quaisquer outras circunstâncias, ela poderia ter sido presa por indecência, mas Mata Hari havia pensado com muito cuidado em sua posição. A cada apresentação, ela explicava cuidadosamente que eram danças sagradas do Templo das Índias. Mata Hari era sensual, bonita, erótica e emocional. Ela contava histórias de luxúria, ciúme, paixão e vingança através de sua dança, e o público se divertia. E na época que a Mata Hari estourou em Paris, ela foi considerada a mulher mais bonita, mais desejada de Paris, da cidade. Então Mata Hari tinha muitos clientes, muitos amantes importantes que basicamente sustentavam as luxúrias de Mata Hari, todo o luxo que ela tinha, os hotéis que ela se hospedava, as roupas que ela vestia, o glamour que ela tinha no dia a dia. Então esses amantes eram extremamente atenciosos com ela e cuidavam dela como se fosse uma pessoa muito próxima, e a Mata Hari então conseguiu sobreviver em Paris dessa maneira. A carreira da Mata Hari durou mais ou menos uma década como dançarina erótica, porque novas imitadoras vinham, mulheres mais jovens, então as casas de show substituíram a Mata Hari, que já estava considerada mais velha, por mulheres mais jovens. Então Mata Hari ficou apenas sendo cortesã, prostituta dos seus amantes, e agora que vem a parte principal que a maioria conhece, que foi quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E uma das curiosidades é que Mata Hari era extremamente conhecida em Paris, e apesar da eclosão da Primeira Guerra Mundial e de como tudo estava se transformando, como o glamour estava acabando, as pessoas tinham outras preocupações, elas tinham preocupações em sobreviver, em comer, em ter um abrigo. A vida luxuosa de Mata Hari nunca acabou. Ela continuou mantendo essa vida de luxo, essa vida regada a joias, roupas, hotéis, comidas caras, e muitas pessoas criticaram essa atitude da Mata Hari na época. E ela era holandesa, então a Holanda se manteve como um país neutro na época da Primeira Guerra Mundial. Então para ela era muito fácil ela conseguir fazer essas viagens internacionais que ela fazia frequentemente. Ela viajava a Europa inteira e ela tinha essa facilidade em viajar na Primeira Guerra Mundial porque ela era considerada uma cidadã holandesa, então ela não era cogitada como um risco para o outro país. Só que com essas tantas viagens que ela fez na Primeira Guerra Mundial, e ela não se importava muito com a preocupação da guerra, ela começou a ser vista como de uma outra forma, como se ela fosse agente, ou por que ela está viajando tanto para outros países, sendo que estamos em uma guerra. E nisso começaram a criar uma certa desconfiança na Mata Hari. Entre os seus amantes estava o Major Arnold Kael, um militar alemão. Quer ele começasse a considerá-la um incômodo ou uma responsabilidade, ele procurou eliminá-la. Então, usando um código que ele sabia que os franceses já haviam decifrado, ele transmitiu uma mensagem identificando-a facilmente como espiã. Então, só para vocês entenderem, basicamente, os dois países que mais tinham contato com Mata Hari era a França e a Alemanha. Era onde ela mais ficava. Ela chegou a morar em algum tempo em Berlim, e ela fazia apresentações em Berlim na época que ela fazia as suas apresentações com a dança. E a grande questão é que esse oficial alemão, ele era amante da Mata Hari, só que algo aconteceu que ele não quis mais ser amante dela e ele queria dar um fim na Mata Hari. E ele praticamente traiu a Mata Hari, a confiança dela, porque ele fez uma jogada com os franceses para que eles meio que entendessem que a Mata Hari poderia ser uma suspeita de espionagem. E nesse mesmo tempo, com quase 40 anos, a Mata Hari se apaixonou por um soldado russo que fazia o fronte pelo país da França. Então ele era um soldado francês, basicamente. Ele se chamava Vladimir de Maslov e ele sofreu um acidente numa das
disputas da guerra e ele ficou cego de um olho. E a Mata Hari, ela descobriu isso, eles tinham um caso e ela falou pra ele que independente se eles casassem ou não, ela ia sustentar ele. Então ela estava querendo buscar dinheiro de alguma forma para que os dois conseguissem viver juntos e que ela conseguisse sustentar esse soldado russo. Determinada a ganhar dinheiro para sustentá-lo, Mata Hari aceitou uma missão lucrativa de espionagem para a França de Georges Ladoux, um capitão do exército que assumiu que seus contatos corteses seriam úteis para a inteligência francesa. E a Mata Hari mais tarde confirmou que ela planejava usar essas conexões que ela tinha com o alto escalão alemão e por conta de ser uma cortesã para que ela obtivesse informações, mas ela nunca foi nem perto disso, nem longe disso, ela nunca conseguiu essas informações, nunca chegou no alto escalão, ela tinha essa facilidade de dizer as coisas e de ser uma cortesã, então isso tinha muito preconceito na época, então as pessoas achavam que ela obteria essas informações, mas ela nunca chegou a fazer isso. Ela conheceu um soldado alemão e começou a lançar-lhe fofocas na esperança de obter alguma informação valiosa em troca. Em vez disso, ela foi apontada como espiã alemã em comunicados que ele enviou a Berlim, que foram prontamente interceptados pelos franceses. Alguns historiadores acreditam que os alemães suspeitavam que Mata Hari era uma espiã francesa e posteriormente a armaram, enviando deliberadamente uma mensagem falsamente rotulando-a como espiã alemã, que eles sabiam que seria facilmente decodificada pelos franceses. Então, para vocês terem um resumão de tudo isso, basicamente muitas pessoas de pesquisas que fazem sobre a Mata Hari falam que ela sofreu uma traição basicamente dos dois países. Então, os dois países afirmam que ela era espiã sem ter nenhuma prova significativa que ela realmente forneceu informações do outro país. Mata Hari acabou sendo presa em seu apartamento de luxo, em um hotel, em 1917, em Paris, e ela foi condenada por ter matado mais 50 mil soldados franceses. E uma das curiosidades é que nessa mesma época a França estava sendo derrotada pela aliança inimiga, então muitos afirmam que os soldados franceses e os oficiais do alto escalão francês fizeram isso para abafar esses casos de que a França estava perdendo em determinadas situações da guerra e com isso mostrar para os franceses que eles tinham descoberto uma espiã que estava fornecendo informações para a Alemanha, que foi a Mata Hari. Então, basicamente foi um complô para que a Mata Hari fosse pega e que as informações que a França estava perdendo fossem abafadas. E um dos erros da Mata Hari foi em um dos seus interrogatórios com o comandante francês Pierre Bourduchon, onde ela cita e fala que ela recebeu 20 mil francos de um oficial alemão para trazer informações para ele, só que ela não aceitou esses 20 mil francos para fornecer informações. Ela aceitou esses 20 mil francos porque os alemães confiscaram a sua mala cheia de joias e roupas caras e ela percebeu que esses 20 mil francos poderiam substituir essa mala que foi pega, basicamente extraviada. Então, ela nunca forneceu nenhuma informação para esse soldado alemão. Ela só pegou o dinheiro porque ela achou que seria justo por eles terem pego a mala dela. E nesse interrogatório foi onde Mata Hari fala uma das suas frases mais importantes e mais famosas que nós temos conhecimento, que foi quando ela falou: uma cortesã eu admito, uma espiã nunca. Então, para ela era realmente ter essa luxúria com seus amantes, sendo uma cortesã, trabalhando com isso, mas ela nunca disse que ela era uma espiã e não tem provas verdadeiras que ela realmente passou informações para o outro país, apenas provas circunstanciais que não provam nada. Na verdade, ninguém jamais identificou qualquer ligação específica ou vazamento de informação que pudesse ser atribuída a ela, escreveu Pat Shipman em Femme Fatale, Love Lies and the Unknown Life of Mata Hari, que descreveu seu legado como uma rica mistura de mitos e lendas que ainda persistem. Embora sua vida amorosa não fosse leal a nenhum lado em particular, não existia nenhuma evidência de que ela fornecesse informações militarmente úteis a alguém. Mata Hari foi executada no dia 15 de outubro de 1917. Ela estava vestindo um vestido azul escuro, chapéu. Ela foi levada por um ministro e duas freiras. E no momento em que ela foi pega, amarrada
para se preparar para o fuzilamento, ela tirou a venda e ela não... As pessoas cobrem o rosto das pessoas, ela tirou a venda e os soldados olharam para ela. E no momento do fuzilamento, a Mata Hari mandou um beijo para todos os soldados. E nesse momento, eles fuzilaram o corpo da Mata Hari. Tem até uma curiosidade que dizem que um dos soldados desmaiou na hora que fuzilaram o corpo da Mata Hari. Foi um fim improvável para a exótica dançarina e cortesã, cujo nome se tornou uma metáfora para a sereia espiã que consegue segredos dos seus amantes. Sua execução mereceu apenas 4 parágrafos do New York Times, que a chamava de uma mulher de grande atratividade com uma história romântica. Mas apesar de apenas 4 parágrafos no New York Times, a vida da Mata Hari é um exemplo de um enigma que poucas pessoas realmente sabem e estudam. Muita gente estuda sobre a vida da Mata Hari. Tem muita gente com curiosidade sobre a vida dela. A Greta Garbo fez um filme sendo a Mata Hari quando ela fez sucesso ali na década de 1930. E eu até falei sobre a Greta Garbo, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha, o vídeo tá muito legal. Então tem um filme sobre a Mata Hari com a Greta Garbo. Tem diversas biografias sobre a Mata Hari, muitas pessoas realmente pesquisam sobre a vida dela, de uma vida tão enigmática que poucas pessoas sabem o que realmente passou durante essa trajetória que ela teve. O vídeo de hoje se encerra por aqui, eu tô muito feliz de ter feito ele. Deixem seu like, que é muito importante, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam a história dela, o que vocês acharam, eu vou adorar saber. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também. Um beijo, uma ótima semana e até a nossa próxima quarta efêmera.